Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 30 ao dia 5 de fevereiro de 2023. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, eu posso dizer que a gente tem pela frente uma semana um pouquinho tensa. Nós temos aí dois aspectos importantes para essa semana, que é o Sol fazendo quadratura para Urano e Vênus fazendo quadratura para Marte. Sendo que, ao mesmo tempo, essa semana, a gente também vai ter o Sol fazendo um sextil para Quiron. Quiron é a grande ferida, né, onde a gente precisa curar as nossas feridas. E o Sol vai estar ativando, de certa forma, essa energia também. Além disso, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Leão acontecendo no domingo, às 15 horas e 28 minutos, sendo que essa lua cheia vai vir com uma lua e, obviamente, o Sol fazendo quadratura para Urano, e também é no mesmo dia que a gente vai ter a quadratura de Vênus e Marte. Ou seja, nós temos uma lua cheia em Leão bastante tensionada. E não por acaso, o arcano que saiu aí para a gente para a semana foi nada mais, nada menos que o 10 de paus. E o 10 de paus é o arcano que representa a sobrecarga. Se a gente não souber administrar essa semana, a gente vai estar super carregado. A gente pode chegar no fim dessa semana exaustos. Então a gente tem que entender como que a gente vai administrar bem essa semana, com os acontecimentos da semana, o que a gente vai acumular, o que a gente vai soltar, como que a gente vai lidar com as nossas emoções, porque a gente vai ter Lua no signo de Câncer, a gente vai ter Lua fazendo conjunção com Marte em Gêmeos, ou seja, a gente vai ter que trabalhar muito bem as nossas emoções com inteligência, com sagacidade e com sabedoria. Só que a semana está pedindo ação. De alguma forma, a gente tem que decidir e agir diante dos acontecimentos que podem vir, porque a gente vai ter também a Vênus aqui, olha, conversando com os nodos lunares, sendo que a Vênus é o dispositor do nodo norte aqui no signo de Touro. O nodo norte está sendo super cobrado essa semana e o nodo sul vai ter que ser bastante trabalhado essa semana. E vocês sabem o que significa esse eixo, né? O eixo do poder, é o eixo das crises, da superação dessas crises, é o eixo que a gente precisa aprender a administrar as crises, a superar essas crises e encontrar o equilíbrio, a paz, a prosperidade e a abundância, seja no que for que você esteja buscando, essa abundância e essa prosperidade. Lembrando que nós vamos ter uma semana inteirinha de lua crescente no signo de Touro. Nós estamos na fase crescente, a fase cheia vai chegar só no domingo, só nesse dia 5 de fevereiro. Então a gente vai começar a desenvolver e a trabalhar ou a colher os frutos a partir do dia 5 para frente. Então semana que vem vai ser uma semana de lua cheia, é onde a gente vai colher esses frutos, a gente vai ver os resultados daquilo que a gente fez na semana anterior e nessa aqui. E a lua crescente, eu já fiz o vídeo para vocês, que tem bastante dica lá para vocês, eu vou deixar no izinho, no card de informação, para quem ainda não viu, para quem quiser rever, vale super a pena. Lembrando que todos os links eu deixo aqui embaixo no box de informação e também coloco no final do vídeo. Então, apesar de termos uma semana tensa, no sentido de vir coisas que a gente precisa olhar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa decidir, que a gente precisa dar movimento. Então, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida e você está procrastinando, e você está deixando para depois, com os aspectos dessa semana, é muito provável que a gente não consiga mais deixar para depois. Pode ser que muita coisa bata a nossa porta, situações retornem ou situações nos surpreendam, vindo à tona novamente, e provavelmente essa semana é aquele tipo de semana que a gente não vai conseguir deixar para depois. Se a gente não souber administrar, aí o que acontece? A gente vai ter uma sobrecarga. Olha o sacrifício, o cansaço dessa pessoa subindo aí, escalando com todo esse peso nas costas. É isso que a gente precisa evitar. O importante é a gente chegar lá no topo, né? O topo aqui seria a lua cheia, a gente chegar nesse topo com as nossas tarefas feitas, com os deveres de casa todos feitos bonitinho, aquilo que a gente precisa fazer não deixar para depois, porque o peso daquilo que a gente procrastinar pode ganhar um peso dobrado e ser somado a outra coisa que a gente precisa resolver. Então essa semana é uma semana em que a gente vai precisar administrar muito bem
a nossa vida. E essa administração pede prioridades, ou seja, é você tirar aquilo que não precisa ser resolvido essa semana, que não é urgente, que não é importante, que não tem relevância e colocar de lado. E focar naqueles assuntos que provavelmente você está olhando e está falando assim, não quero olhar para isso agora, não quero ver isso, não quero conversar sobre isso. Não quero trabalhar nisso. Vou deixar para depois. Eu acho que eu não estou preparado ou preparada para fazer isso aqui. Quando eu estiver preparado, quando eu estiver pronta, aí eu vou fazer. Sabe quando a gente olha para as situações da nossa vida, a gente fala, para que eu vou mexer nisso? É justamente aí que a gente vai ter que mexer. O importante é você saber gerir esse trabalho, essa demanda. E é muito importante saber lidar emocionalmente com elas. Ou seja, não deixar que a emoção sobrecarregue a praticidade e o pragmatismo que essa semana está pedindo. A praticidade de Touro e pragmatismo de Aquário. Então a gente está saindo de um domingo aí bem tranquilo, a gente está num domingo bastante proativo, criativo, cheio de novas ideias. A gente já está começando a semana aí com um gás total. Só que na segunda-feira, no dia 30, a gente já vai ter a Lua entrando na madrugada aí no signo de Gêmeos. E logo em seguida a gente vai ter a Lua fazendo quadratura. A Lua vai estar aqui, ela vai fazer quadratura para Vênus. O interessante dessa quadratura é justamente a gente sair do campo somente dos sonhos. O desafio está aí. É a gente dar vida e movimento àquilo que a gente está sonhando, àquilo que a gente está idealizando. Essa quadratura também fala, olha, cuidado com os devaneios, cuidado com aquilo que não é possível de ser trabalhado e realizado. Nós estamos em uma lua crescente no signo de Touro. Uma lua crescente taurina pede praticidade. Vamos ser práticos, vamos ser realistas. Vamos pegar aquilo que é possível de ser trabalhado. E aquilo que está no campo dos sonhos, muito distante, essa fase taurina vai olhar e vai falar, mas para que isso? Acorda, né? E aí a Lua, aqui no signo de Gêmeos, da fase crescente em Touro, vai pedir movimentação, articulação. Muda o que precisa ser mudado, converse com quem precisa ser conversado, procure dialogar, mande seu e-mail, veja o que é possível de ser feito para trazer aquele seu sonho para a realidade. Só que aqui a gente está falando de Vênus, e Vênus também fala de relacionamentos, ainda mais no signo de Peixes, a gente está falando de relacionamentos floridos, romances e coisas do tipo. Obviamente, além do dinheiro, né? A gente está falando também das finanças aqui. Então, essa segunda-feira pode ser aquele dia que a gente tem algum conflito em relação àquilo que a gente vem idealizando e sonhando nas relações ou até mesmo na vida financeira. Você, de repente, está sonhando aí, imaginando um jeito novo de investir seu dinheiro, de fazer mais dinheiro. E se esse sonho não for alcançável a ponto de você conseguir trazer para a realidade e manifestar, aí vai ser uma tensão. Pode ser que tenha uma tensão aí. Ou então aquele relacionamento que você está idealizando e na prática do dia a dia pode ser que ali já venha o primeiro baque. As coisas não são bem assim, não é tudo tão florido. Desperte e acorde para essa realidade. E o interessante é que a Lua em Gêmeos é extremamente versátil e ela facilita as mudanças, né? Porque é um signo mutável. Então, aquilo que a gente está vendo que não está funcionando muito bem, a gente pode fazer pequenas mudanças, a gente pode negociar, a gente pode explorar, investigar e principalmente ter um pouco de curiosidade para além daquilo que você está enxergando, para além daquilo que você está idealizando. Tudo bem, você tem esse sonho, você está idealizando uma vida financeira assim, um relacionamento assado. Agora vai lá e procure se informar se é viável esse seu ideal vir para uma realidade, se concretizar. Será que isso é possível? Você tem ferramentas para trabalhar com isso ou não? Se não, aí é a hora de mudar o jogo. E ali, no fim do dia, né, a gente vai ter essa mesma lua conversando lindamente com Júpiter. E aí, se a gente fizer tudo direitinho, a nossa mente pode explodir. E a gente tem muita informação e muitos caminhos se abrirem. E aí a gente tem mais uma oportunidade de expansão daquilo que pode ser realizável. Bom, já no dia 31, na terça-feira, a gente tem aí a Lua fazendo conjunção com Marte, ainda conversando com esse Júpiter, tá? E ao mesmo tempo vai fazer um trígono lindíssimo para Sol no signo de Aquário e também para Quirón aqui no signo de Áries. Esse dia é um dia bastante produtivo, é um dia que é importante a gente tomar um certo cuidado com impulsos
imaturos, juvenil demais, sabe? Quando a gente se empolga, a gente vai sair aí dia 30 de uma segunda-feira com Júpiter, né, expandindo tudo, então a gente pode se empolgar bastante e se a gente não tomar cuidado, pode ser que a gente coloque os pés pelas mãos. Cuidado com aquilo que você vai falar, principalmente para não tocar na ferida de ninguém. No momento que você equilibrar, né, esse impulso todo e você pensar antes de agir, pode ser que esse dia seja extremamente válido, cheio de dicas boas, com muitas surpresas boas, inclusive. Podem surgir ideias inovadoras na sua cabeça, insights, né, porque a gente está falando de lua, então insights para um começo bacana que você pode dar, um impulso que você precisa dar, algum fósforozinho que você precisa acender para acender aquela chama de algo que você está querendo que cresça, que se desenvolva e que traga para você prosperidade e abundância, realizações. Então esse é um dia muito bom. Já na quarta-feira, nós temos aí, no início dela, a Lua aqui, olha, já fazendo quadratura para Netuno. No momento que a gente tem a Lua aqui fazendo quadratura para Netuno, ainda de madrugada, primeiro pode ser que a gente tenha um sono um pouco agitado, tanto na terça quanto na quarta, o sono pode ficar bastante agitado, porém na terça, fique atento aos insights, as ideias que podem surgir aí na madrugada, enquanto você está sonhando. E na quarta aqui, já procure ver os sonhos, os simbolismos dos sonhos. Principalmente se caso seja uma noite agitada, onde a gente se mexe muito, fica acordando e dormindo, de repente nesse acordar, você lembra um pedacinho do sonho, pega o seu celular, coloca no voice recorder, que é o gravador de voz, e fala rapidinho, só para você não poder atrapalhar a volta do sono, né? E aí você fala rapidinho, nossa, eu sonhei com isso, eu tive essa intuição, eu estava sentindo isso na hora que eu despertei. Mas logo pela manhã, às 8 horas e 58 minutos, a gente vai ter a Lua conversando lindamente com Saturno. Toda aquela bagunça da madrugada, de sentimentos, de sensações, de intuições, logo depois tudo isso pode se organizar e você pode extrair as melhores informações aí, ou seja, já começar a trabalhar, já começa a trabalhar nas suas ideias, nos insights que vieram, nas informações que vieram. O interessante desse aspecto aqui de Lua com Saturno é que aqui você pode conversar bastante com as pessoas, você pode produzir muito e fazer várias coisas ao mesmo tempo e de forma muito ordenada e muito organizada, sabendo priorizar. Esse dia aqui é o dia que talvez a gente consiga separar o joio do trigo daquilo que a gente vai ter como tensão no final da semana. Ou seja, é aqui, ó, o arcano 10 aqui. O que você vai carregar no seu lombo? Porque a gente vai ter que carregar muita coisa, mas o que você quer carregar aqui? Você quer carregar aquilo que não vai te servir para nada? Sabe aquela viagem que você coloca um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa, carrega aquele peso enorme. Durante toda a viagem você usa uma, duas roupas? E aí você volta da viagem e fala, caramba, para que eu carreguei tudo isso de roupa se eu não usei nada? É mais ou menos essa a ideia. O que você quer carregar aqui em termos práticos, em termos financeiros, relacionais, de negócios? O que é importante você carregar? Vai ficar pesado. Essa semana está dizendo, a gente vai carregar muito peso nas costas. A gente vai ficar sobrecarregado. Mas você prefere ficar sobrecarregado com coisas úteis ou com coisas inúteis? Que você vai chegar lá em cima no topo e não vai usar 1/5 daquilo que você carregou. Essa é a jogada para essa semana. É você saber separar esse joio do trigo. E essa separação vai acontecer aí nessa quarta-feira. Por mais que incomode, por mais que a gente tenha o Sol com Quirón aí, por mais que incomode a gente deixar algumas coisas, a gente procurar não dar ouvido àquela criança ferida, birrenta no canto. O Sol conversando com Quirón é uma cura. É a possibilidade de curar, de ter consciência daquilo que precisa realmente ser tratado e curado e daquilo que a gente precisa deixar para trás, sabe? Aquelas picuinhas que a gente fica alimentando com um nó do sul em Escorpião, aquela mágoazinha de uma coisa bobinha que não tem nem por que você está carregando essa mágoa, você está chateado com aquela pessoa, uma coisa que te incomodou que de repente a pessoa nem lembra que fez para você e você está carregando aquilo. Solta, essas coisas é para a gente soltar. Até porque na quinta-feira a gente vai ter os nodos superativos. A gente já está nessa quarta-feira com os nodos ativos pela Vênus tocando o nó do norte e o nó do sul.
Então, essa quarta-feira já é aquele dia para a gente soltar muitas coisas, deixar ir. Principalmente porque logo em seguida a Lua vai entrar no signo de Câncer e lembrando que a Lua crescente ainda, né? Na fase crescente em Câncer, Câncer ela está em domicílio, ela está mega poderosa. Então, as nossas emoções elas estão, primeiro, na sua melhor versão. Eu gosto de dizer isso, que quando um planeta ele está em domicílio ou exaltado, ele está expressando a sua melhor versão. Então aqui, se a gente souber equilibrar essa Lua, a gente pode aproveitar a melhor versão da Lua no signo de Câncer, domiciliada. Mas é claro que sempre que a gente tem uma lua canceriana, o que acontece? A gente se torna muito mais emotivo, muito mais sensível, muito mais protetor, né? A gente tenta proteger tudo e tudo aquilo que a gente ama. Todas as pessoas, todas as coisas, ainda mais em uma lua crescente taurina. A lua crescente em touro pede segurança. Segurança financeira, segurança material, segurança relacional. No signo de Câncer, pede segurança emocional. Então, a gente está em uma semana em que a gente está em busca de segurança. A gente está em busca de estabilidade, de prosperar, de poder cuidar e nutrir aquelas pessoas que a gente ama, ou tudo aquilo que a gente cria. Né? Você pode não ser mãe nem pai de ninguém, mas de repente você tem seus sonhos, seus projetos que são como filhos. Então não importa se você é ou não mãe ou pai de alguém, você pode ser mãe ou pai de um projeto seu. E essa lua em Câncer fala: nutra, alimente, cuide, trate, dê atenção. Cuide com carinho, proteja. Então a gente termina essa quarta-feira com essa lua canceriana. Aqui a gente começa a internalizar um pouco mais. A gente começa também a olhar um pouquinho para dentro da nossa conchinha, para dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para as nossas memórias do passado. Mas lembrando, a gente está em um dia de separar o joio do trigo. Então use bem a sua memória afetiva e emocional para você fazer bem essa separação. E aí na quinta-feira, no dia 2 de fevereiro, o que a gente tem? A gente tem a Lua aqui em Câncer já fazendo uma quadratura para Júpiter. A gente pode começar essa quinta-feira com tsunamis de emoções e de repente uma necessidade muito grande de proteger alguma coisa. Mas logo em seguida a Lua vai conversar com a Vênus no signo de Peixes e a Vênus ela está aí bastante desapegada. Ela está desapegada daquelas coisas que a gente quer proteger, daquelas coisas que a gente quer manter, que a gente não quer perder de jeito nenhum. Então a gente vai ter essa Lua fazendo quadratura aqui para Júpiter, mas ao mesmo tempo vai conversar com a Vênus. Então pode ser que a gente fique um pouquinho instável emocionalmente no sentido do que soltar e do que manter. Lembrando, mais uma vez, eu vou trazer novamente a carga aqui, a sobrecarga. A Lua em Câncer, ela vai ser desafiadora no sentido de desapegar de vícios emocionais também que a gente tem. Muitas vezes a gente quer levar com a gente para proteger porque a gente acha que aquela pessoa não consegue viver sem a gente, ou de repente que a gente é dependente daquela pessoa, que eu só vou ser feliz se eu estiver nessa pessoa, nessa empresa, ganhando esse salário fixo todo fim do mês e coisas do tipo. Então, o importante é a gente se desvencilhar de vícios emocionais aqui também. E lembrando, a Vênus, ela está facilitando muito essa soltura, esse desapego, esse desenlace dessas questões que sugam a gente. Então, mais uma vez, a gente está em mais um dia aqui na quinta-feira para a gente administrar muito bem o que é que a gente tem apego e vício emocional e se é necessário levar essas coisas nessa carga que a gente vai ter que carregar, que a gente já está carregando essa semana. E aí a gente tem a Lua e a Vênus conversando com os nodos ao mesmo tempo. A gente vai ter um grande triângulo de água ocorrendo, um grande trígono de água ocorrendo ao mesmo tempo. Então é a Vênus conversando com o nó do sul, Lua conversando com o nó do sul, Vênus conversando com o nó do norte, Lua conversando com o nó do norte, e a gente vai ter a Lua conversando com Vênus. Então a gente tem um aspecto aqui do grande triângulo e também um aspecto em pipa, sendo que o nó do norte é o ponto focal de toda essa energia, ou seja, a rabiola da pipa aqui, o que a gente vai soltar, deixar ir, passar,
são essas questões de apego, de controle, de manipulação emocional, manipulação psíquica, seja você sendo manipulado ou você manipulando, tentando ter o controle de tudo, das pessoas, das emoções das pessoas, da dependência dessas pessoas ao seu redor. Lembre-se, o que você quer carregar aqui, o que você quer levar. E esse dia pode ser um dia bastante kármico, no sentido de resgate de situações ou despertar de consciência para algo que precisa passar por uma viragem de página. Aquela página precisa ser virada. E aí é um marco, né? É um dia que pode ser marcante. E lembrando que no dia seguinte a gente vai ter a quadratura de Sol e Urano. Muitas surpresas, muitos rompantes podem vir. Muitas questões súbitas podem acontecer, que podem nos surpreender. Então a gente já tem aí 2 dias que podem ser marcantes essa semana. E lembrando que a Lua também vai conversar com Urano aqui no signo de Touro. Então aqui, olha, a gente tem, deixa eu fazer uma limpa aqui. Então a gente tem aqui nessa quinta-feira a Lua conversando com os nodos, Vênus conversando com os nodos e a Lua aqui no signo de Câncer também conversando com Urano. Então a gente tem esses aspectos aqui vindo. E aí a gente vai para o dia 3 de fevereiro, sexta-feira, onde a gente vai ter a oposição de Lua e Mercúrio. Lembrando que Mercúrio está aqui no signo de Capricórnio e muito próximo a Plutão. A gente vai ter a Lua fazendo oposição a Plutão e Mercúrio. Plutão vai ser no dia seguinte, na madrugada aí de sexta para sábado. Lembrando que Capricórnio é o oposto complementar de Câncer. O desafio aqui vai ser a gente conseguir trazer essa consciência, essa maturidade e essa praticidade. Agora é a hora, né? Depois que a gente passar por esses eventos marcantes aqui, na sexta-feira é o dia de colocar a cacholinha para funcionar e começar a trabalhar e a construir os planos, as ideias, tudo aquilo que a gente pegou como informação, tudo aquilo que a gente abandonou, tudo aquilo que a gente soltou. Agora é hora de organizar toda a bagunça e dar um fim para esse processo. Mas o desafio aqui é a gente saber administrar bem as nossas emoções. Nós vamos ter que gerir, maturar essas nossas emoções e soltar, né? Porque Plutão coloca fim e também Netuno facilita a dissolução dos apegos, facilita o perdão, o soltar, o desapegar. E aí a gente vai ter então o Sol fazendo quadratura para Urano. É o cume desse aspecto. A gente vai sentir esse aspecto durante toda a semana, mas o auge dele é nessa sexta-feira, às 23 horas e 50 minutos, horário de Brasília. E aí a gente precisa estar preparado para as surpresas, mudanças, rupturas, viradas de mesa que podem acontecer em relação a grupos ou alguma instituição que você está há bastante tempo, trabalhando até mesmo. Ou seja, Urano é bastante imprevisível, por isso que ele é surpreendente. Ele chega e choca, ele assusta a gente, porque a gente não está esperando aquilo acontecer. Mas lembrando que o Sol está em Aquário, né? O dispositor desse Sol em Aquário é o próprio Urano, e Urano está em Touro. E essa quadratura, ela está pedindo mudanças. É importante a gente estar aberto para mudança, para essas mudanças, para essas surpresas que vão vir, vão chegar para a gente. E aí a gente tem que estar consciente, aberto para mudar as coisas, mas lembrando que o nó do norte em Touro está muito ativo também essa semana, inclusive pela própria Vênus, que está tocando, que é o regente de Touro, que é o dispositor do Urano aí. O importante é a gente passar pelas quedas de estruturas, mas a gente já está com o solo preparado para uma nova construção. Esse abalo aqui está dizendo para a gente, o solo que a gente vem usando há muito tempo, as estruturas que a gente vem usando, elas não estão mais funcionando. Então crie novas estruturas. Saia daquele lugar comum, padrão, e vá para outro. Enxergue outras oportunidades, veja outras oportunidades. A gente vai ter que inovar de alguma forma. Alguma coisa vai ser inovada, alguma coisa vai ser transformada, alguma coisa vai passar pelo processo de transmutação. Mais uma vez, a gente vai deixar de rastejar como lagartas para a gente se tornar borboletas. E aí, esse momento aqui pode ser um momento em que a gente vai passar pela parte mais desafiadora do processo. É quando a gente abandona o casulo
e a gente começa a construir as nossas asas e voar. Então, alguma mudança talvez venha acontecer aí. E aí no sábado, a gente tem a Lua já entrando no signo de Leão. A Lua já entra aqui no signo de Leão e já vai se preparar para a Lua cheia que vai acontecer no domingo. Esse é o mapa da Lua cheia que eu trouxe para vocês, tá? A gente vai ter nada mais, nada menos que Sol, Lua fazendo quadratura para Urano e Vênus fazendo quadratura para Marte. A gente tem só esses aspectos aí nessa lua cheia. Mas aqui a gente já entra no domingo com uma lua leonina e conversando com Júpiter no signo de Áries, né? A gente já tem esse aspecto aí que é muito promissor, ele é muito positivo no sentido de criatividade, ou seja, se você quer expandir a sua criatividade, se você quer decidir coisas importantes na sua vida, porque a gente está numa lua crescente, então é importante a gente dar movimento. Esse dia está um dia muito bom para a gente dar esse movimento para as coisas, para a gente alimentar e sustentar o nosso poder criativo. Mas aqui também, por exemplo, se você tem alguma questão de amor próprio, de confiança em si mesmo, esse dia está lindo para trabalhar com essas forças. É um dia para colocar a sua imaginação para funcionar, né? Porque é lua em Leão. Então a gente tem uma capacidade criativa muito aguçada e a nossa imaginação com Júpiter ali, então, entra na sua potência máxima. Principalmente quando a Lua começar a conversar com Marte aí também. Que vai ser ali, olha, na madrugada de sexta para sábado. A gente vai ter a Lua também conversando com Marte. Então a gente está cheio de impulso, cheio de empolgação mesmo, cheio de gás. Mas aqui é importante a gente entender que a via aberta, ela abre tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins também. Então, cuidado com soberba, com mandar demais, com querer ser dono da verdade, não saber ouvir os outros, não dar oportunidade para as outras pessoas expressarem as suas ideias. Ou seja, você se colocar como o rei de tudo, o dono do mundo. Muitas vezes aqui a gente se empolga porque a gente acha que tudo vai dar muito certo e a gente para de prestar atenção aos detalhes. E muitas vezes o detalhe faz sim a diferença. É nas pequenas coisas, nas pequenas letrinhas miúdas que a gente se ferra, não é isso? Então, aqui a gente pode ficar muito soberbo, muito dono da razão e a gente pode se dar mal nesse sentido. Então preste atenção aí para esse lado mais desafiador desse aspecto de trígono, né? Por mais que seja um aspecto bom, tudo está fluindo e pode fluir, seja o que for que você tenha dentro. E aí a gente tem a Vênus fazendo quadratura para Marte aqui. Vênus em Peixes e Marte em Gêmeos. Isso já no domingo ali. A gente inicia o dia com essa quadratura. E logo em seguida a gente tem a Lua aqui fazendo também o sextil para Marte. E também nós vamos ter a Lua fazendo quadratura para o nó do norte. O nó do norte ainda está fazendo quadratura para o Sol. E o Sol vai fazer oposição para a Lua. Então aqui a gente tem o mapa da Lua cheia no signo de Leão, que é um vídeo que eu vou fazer específico para vocês sobre essa Lua cheia, sobre esse dia. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse dia é um dia muito agitado. É um dia bastante desafiador, no sentido de enganos, ilusões e revelações. Porque nós temos uma lua cheia acontecendo, sendo que o Sol está em Aquário, que ativa Urano, que está tensionado aqui pela Lua. Então é um dia de muitas revelações que podem vir de forma meio torta. Algo que a gente não espera, pode ser realmente revelado, pode ser aberto para a gente, e aí é quando a gente vai ter que ter aquele jogo de cintura para lidar com aquela situação e não colocar os pés pelas mãos. Os relacionamentos vão ficar bastante evidentes, tensionados. Os relacionamentos podem ser, obviamente, amorosos, mas também são os relacionamentos de trabalho, de negócios, de parcerias e por aí vai. E também na questão financeira. É muito importante a gente prestar atenção para os próximos 7 dias e para os próximos 15 dias. O que vai se revelar em relação a mentiras, trapaças, falcatrua e situações que estavam inconscientes que podem se revelar para a gente. Então a gente vai ter um grande chacoalho nas nossas estruturas, lembrando que esse aspecto de quadratura em T está pegando os signos fixos. Então são as nossas bases sólidas, concretas, firmes, estáveis, que vão ser balançadas
por essa lua cheia. Então, aquilo que parecia sólido para a gente vai bambear. E é por isso que é importante você saber o que você vai carregar. Qual é a bagagem que você vai carregar aí na sua subida. Porque pode ser que aqui, quando as estruturas se abalem, você olhe para a sua mochila ali, né? Para a sua carga, e você só tire coisas inúteis daqui e nada vai servir para esse grande trabalho que você vai ter, que todos nós podemos ter. Então, selecione muito bem, trabalhe muito bem qual a carga que você vai ter que carregar essa semana para chegar nesse cume aqui e se preparar para os abalos de estruturas que a gente pode ter. Porque isso aqui vai ser essencial para aquilo que a gente precisa ser resiliente nesse momento. É saber dar a volta por cima, ter o jogo de cintura e se adaptar às situações que podem vir de forma surpreendente, que podem chocar a gente. A princípio a gente fica chocado, mas depois a gente olha para a nossa bagagem, para a nossa carga ali que a gente carregou com tanto sacrifício e pegar aquilo ali e falar, daqui eu recomeço, daqui eu dou continuidade, pronto, eu me adapto aqui, eu vou conseguir dar um jeito no que aconteceu com isso aqui que eu trouxe, né? Agora, se você trouxer coisas inúteis para cá, aí você vai abrir aí a sua carga e você vai falar, caramba, eu não consigo utilizar nada que está aqui. Por isso que, mais uma vez, prestem atenção nesse arcano que saiu aí pra gente essa semana, porque esse arcano, ele é bastante desafiador, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 30 ao dia 5 de fevereiro de 2023. Desejo para todos uma linda semana. Lembrando que eu compartilho com vocês essa tabela de aspectos nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui, tem ali, obviamente, né, no YouTube, Encontros Astrológicos, tem ali no Instagram, Facebook e no Twitter, que é Encontro Astro. E tem minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali Débora Mexica Oficial no YouTube, onde eu falo sobre os arcanos. Se vocês quiserem se inscrever lá no meu outro canal, sejam bem-vindos. Tem aqui Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E tem também no Telegram, Encontros Astrológicos e Débora Mexica. Lembre-se de se inscrever, de deixar seu joinha. Você já deixou seu joinha aí hoje? Se ainda não deixou, aproveita e deixa aí, tá bom? Lembre-se de acionar o sininho quando você se inscrever para receber as notificações. Se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro aqui do canal. E tem o meu site também, se vocês quiserem mais informações, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.